mandatos familiares são, o que que tu pode, como é que tu faz esse, alguém determina um mandato para ti. Por exemplo, o nosso nome é um dos exemplos mais clássicos do mandato, né? Quem escolheu o nosso nome determinou o nosso mandato. Diz o para que você veio nesse sistema familiar. O meu nome, a minha mãe escolheu. Por que que ela escolheu o nome? Por que que ela deu o nome? Porque o primeiro filho faleceu com 7 dias, e aí os próximos filhos ela fez uma promessa, de que seriam Eva e Adão. Ela ia colocar o casal, o primeiro casal. Para quê? Se fossem saudáveis, se tivessem saúde, viriam com esse nome. Então, José Adão primeiro, Eva Laís, segundo filho. Qual é o nosso mandato? Nós não podemos adoecer nesse sistema. Nós temos que dar sustentação para esses. E no que eu busco agora, Cláudia? A saúde. A saúde. Né? Eu olho para a saúde do outro. Uhum. Tu descobre, e aí faz todo sentido, e aí a tua profissão ganha um outro olhar. Né? Tu sabe que realmente é isso que tu veio fazer. Então, tá tudo certo. Tá tudo bem. E eu também vejo, quando a gente se dá conta, assim, que tudo tá certo, que as coisas estão no lugar correto, né? E estão acontecendo dentro do processo lento, mas estão acontecendo, traz uma leveza. E tu sabe que isso que tu falaste agora sobre a questão dos nomes, né? Tu já deve saber, mas eu recebi 2 nomes, sem saber, né? Então, meu primeiro nome, que foi dado pela minha mãe biológica, que eu conheci há pouco tempo, né? Uns 2 anos atrás, foi Sandra. E depois, no decorrer, com 3 meses que eu fui, minha família, a família que me adotou, me deu o nome de Cláudia. E o nome de Cláudia eu recebi em homenagem a um tio meu, olha só, que tinha fugido da família, assim, ele desapareceu, ele pegou a estrada e nunca ninguém mais soube notícia dele, né? E aí, hoje, olhando para tudo isso, esse mandato familiar, realmente, eu vejo assim, qual é o meu mandato, né? Como Cláudia e como Sandra, então, esse presente que eu recebi. Mas é muito interessante a gente fazer essa leitura, né? É muito bom. Sim, é muito bonito. E o teu nome tu vai fazendo letra por letra, e no teu caso tu poderia até fazer dos dois, para ver o que fecha com você, né? Uhum. O Cláudia, que recebeu, e tanto é que tu chama a Claudinha, o que tu ainda precisa acender, que tu precisa ser, porque Claudinha ainda é pequeno, né? E talvez tu esteja olhando lá para aquele lugar da onde tu veio ainda. Uhum. Né? Interessante, né? E aí e não é assim você que diz, são as pessoas que te chamam. Exato. Tu não chega e diz, eu sou a Claudinha, não, eu sou a Cláudia. Mas tu sabe, Eva, que um tempo atrás eu me apresentava como Claudinha. Quando eu chegava para as pessoas, eu dizia assim, eu sou bem assim, eu sou Cláudia, mas pode me chamar de Claudinha. Hoje eu já digo, né? Eu sou Cláudia Cabreira e eu trago o meu sobrenome junto, né? Que é o nome do meu pai, que também um tempo atrás, por exemplo, me chamar de Cabreira, eu não gostava. Eu também tive que fazer toda uma ressignificação referente ao nome Cabreira. E hoje eu me identifico assim, Cláudia Cabreira, há muito tempo já. E com muito orgulho. Tanto é que o nome do canal, né, que nós estamos aqui, é Cláudia Cabreira, sabe? Os mitos familiares. O mito familiar é um conjunto de regras da família. Fala-se de um livro de contas da família. Toda família tem um livro de contas, ou seja, o que eu recebi, que alguém recebeu, que doaram para o nosso sistema, e tem que existir um equilíbrio nesse livro de contas. Então, vamos imaginar assim, que alguém, na minha família, eu ia ser atropelado, ou meu pai ia ser atropelado, e alguém da rua salvou ele. Esse registro fica tabulado nesse livro que se chama Registro de Contas da Família.
essa pessoa precisa ser compensada. Então, muitas vezes, porque eu nasci graças a essa pessoa ter salvo meu pai, e se ele tivesse morrido, eu não estaria. Então, essa é uma compensação que a gente faz. Então, nessa compensação que vai sendo transmitida de família para família, nós também, às vezes, entramos em alguns dilemas da nossa vida, tentando fazer coisas que não é nossas, que nós não precisamos fazer. Ou entramos em algumas tristezas, em algumas angústias, porque não conseguimos fazer aquilo que nos foi dado. Justamente aí a gente vai olhar lá para essa história. Tudo bem, aí quando eu chego nessa história, que eu olho para o meu inconsciente, aí vem a ressignificação de novo. Então eu vou lá, olho, é isso, é essa história que aconteceu, muito bem, então tá tudo certo. Eu não tinha o que fazer naquela época, eu nem estava aí, tá tudo bem. Aí então eu olho, deixo aquilo onde está, reconheço, acerto essa conta nesse livro, porque eu trouxe o reconhecimento para aquela pessoa, aí entra as constelações do Bert, né, que a gente olha dessa forma, e então tá tudo certo. E o mito familiar, ele é um conjunto de todas essas crenças e de todas essas regras. Se tu fizesse uma lista, Cláudia, do que as pessoas acreditavam no teu sistema e do que elas não acreditavam, tu vai ter uma listinha de receita da tua família. Pau que nasce torto, morre torto, os ditados da família, né? Coisas que tu sempre ouviu. Então, tu vai fazendo essa lista do que era bom, do que diziam que pode ser negativo, tu vai ter uma história da tua família. E aí tu começa a mapear tuas crenças pessoais que nós temos hoje. Que está relacionado com esse mito familiar, com essas crenças que já vêm da própria família. É um conjunto de regras e crenças. Essa é a parte, o que é um mito familiar. Então, tu cria esse mito familiar, né? Tem um livro muito bonito, eu não tenho ele aqui, mas posso colocar depois para te citar, até se tu quiser citar, que é justamente mitos familiares, que é onde traz aquele mito todo mundo se une, aqui em casa todo mundo se une, é um mito. Aí depois esse mito às vezes é quebrado, quando o pai, quando a mãe morre, daí aquilo não acontece mais. Aí às vezes vem um irmão que tem que carregar esse mito, então aquela criatura fica reunindo todos os domingos a família na casa, mesmo que não goste muito, mas é um mito familiar, né? Uma tradição, ele se identificou com aquilo. Que nem a questão da quando morre, né, a mãe, né? Geralmente se diz, né? Ela era a base, era o alicerce, era ela que unia, era ela que fazia as cerimônias do domingo. Então, a avó, né? A avó que cuida, e aí se desestrutura muitas vezes, né? Inconscientemente, o que tu diz para essa família? Agora vocês não têm mais alicerce, agora tiraram o chão de vocês, agora vocês estão um para cada lado. Exatamente. Então, é essa leitura e é isso realmente que acontece. Né? Um outro mito, por exemplo, aqui nessa casa nós sempre temos um religioso na família, né? Nesse clã. Sempre existe um religioso. Todos os legados vai existir um que vai ser padre, vai ser freiro, vai servir não sei o quê. Enfim, essas coisas são dizeres, são crenças dos grupos, das famílias e que vêm passando. Né? Ou famílias diferentes não se casam. Então, imagina se tu é alemã e resolve se apaixonar por um judeu. Terminou, né? Porque esse mito existe que lá ninguém se mistura. Exato. A gente poderia associar, assim, algumas coisas que tu trouxe aí, dos mitos familiares. A gente pode associar com os traumas familiares ou são coisas diferentes? Não, na verdade, eles estão juntos, né? Aí, os traumas familiares vão ser o quê? Vão ser os ditos, os não ditos, principalmente. Por exemplo, como eu disse, né? Aqui ninguém casa fora da religião católica. Só casa se for católico, católico com católico. Aí tu tem um espírita na família. O que vão fazer? Né? E muitas vezes tem aqueles não ditos, que traz todo esse movimento, mas que não é falado na família. Aí tu entra lá na Maria Toró, que são as criptas, né? Os segredos de família. Muitas vezes uma tia que engravidou muito cedo, tirou um filho, fez um aborto, pronto, aquilo foi colocado numa cripta e aquilo ninguém mais fala disso. Aí lá, neta, uma bisneta lá, adivinha o que vai acontecer?
Isso, justamente essa criaturinha que vai começar a abrir essa crise. As doenças, Cláudia, olha que interessante, ó, quando se fala em traumas ali, em ditos e não ditos. O autismo, né? O autismo é um segredo. O que o autista? Muitas vezes o autista não fala, ele não consegue falar. Por quê? Porque ele não pode pronunciar, eu não posso falar. Então, ele vem denunciar essa doença, vem, na verdade, denunciar um segredo profundo que existe nesse campo. Que tu está me trazendo agora, né, sobre essa questão dos segredos, dentro da constelação se fala também essa questão dos segredos, né? Sim. Eu participei uma vez, há muito tempo atrás, de uma constelação, e quando abriu-se o campo energético e começou as pessoas que foram escolhidas, tranquilo, e de repente eu comecei alguma coisa começou a me incomodar, né? E eu me lembro que a consteladora, ela sempre estava olhando, observando, e aí teve um momento que ela perguntou se eu queria entrar no campo, né? No primeiro momento eu disse que não, e aí depois eu aceitei e entrei no campo. E não me pergunta assim, porque de repente eu me paro na frente de uma pessoa e, claro, a consteladora ela faz algumas perguntas e não tinha nada, não estava relacionado a nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, né? Ao menos assim, aos principais, o assunto principal. E aí, quando chega um outro escolhido, né? Quando essa pessoa entra no campo, eu comecei a chorar e parei junto com ela. Só parei junto com essa pessoa. Depois, quando terminou a constelação familiar, a consteladora veio para mim, né, e ela disse assim, ela não falou ali na hora, mas ela disse, tu sabe que existem os segredos, né, os segredos familiares, ela disse, e aqui tu trouxe essa questão do segredo sem precisar falar, sem nada, mas ali se manifestou essa questão do segredo, né? Então, foi bem isso. Bem interessante. Sim, e o segredo, a gente não precisa saber o segredo, porque ele já é um segredo. Exato. Isso ele é um segredo. Mas tu precisa ter consciência, tu precisa saber que existe e está tudo certo. Se esse segredo, às vezes, ele até quando ele é trazido à consciência, ele vem à tona. Essas coisas se abrem, mas nem sempre. E não é uma necessidade de tu saber qual é esse segredo e buscar. Não é esse o objetivo. O objetivo é entrar em contato com esse segredo, saber que existe. Isso, E o segredo é daquelas pessoas que existiram lá, né, Cláudia? Exato, é isso. Eva Laís, eu vou te convidar agora, então, né, a gente tem a gente está falando muito em rituais, e eu gosto de falar nos rituais, e aqui na nossa série, eu tenho um ritual que eu convido, assim, as convidadas a fazerem, assim, a brindar, a celebrar esse momento, né, com a nossa canequinha, né, seja com chá, seja com água ou café, então, eu celebro contigo esse momento, um momento muito, muito gostoso, muito agradável de bate-papo, que a gente está tendo a oportunidade de tirar muitas dúvidas, de esclarecer, e também quero dizer, né, para as pessoas que estão assistindo o nosso vídeo, que também tragam, né, as suas contribuições, as suas perguntas, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você queira saber, deixa aqui embaixo, né? Não se esqueça nunca de entrar no canal, deixar, né, o seu gostei, fazer a sua inscrição, compartilhar com os amigos e trazer as suas dúvidas, que o canal Cláudia Cabeira agradece. Então, tchim, tchim. Tchim, tchim. Gratidão, Cláudia. Foi uma honra falar com você. E que bom poder brindar a essa conversa, a esse bate-papo. Né?